Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos e a todas. O pastor Arildo falou comigo se eu poderia... E com muito jeito, né, pastor? O pastor está com muito jeito para falar comigo. Mas eu já tinha falado com ele há um tempo atrás que já havia me colocado à disposição dele, à disposição da igreja, e tenho procurado caminhar mais perto dele, porque diante das circunstâncias, né, que acontecem, muitas são as circunstâncias, né, que a gente pode passar, né, umas boas, outras não tão boas, outras muito ruins. Uma coisa que eu pude aprender nesse período, já tinha aprendido, mas estou realmente agora vivendo mesmo, experimentando mesmo, é que o melhor lugar que eu posso estar é no centro da vontade de Deus, para poder enfrentar toda e qualquer circunstância, para poder passar, né, por qualquer situação. E isso faz muito bem realmente a alma. E aí, quando o pastor falou comigo, né, de eu estar pregando hoje, isso me veio na mente realmente de pensar com vocês essa noite acerca da vontade de Deus. Da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E às vezes é difícil compreender essa vontade de Deus, né, diante de algumas circunstâncias que a gente passa, né? Mas para a gente pensar realmente que nenhum problema nos impede de experimentarmos realmente essa vontade de Deus na vida. Como também nenhuma circunstância favorável, né, quando tudo está dando certo, são também assim, convicção de que é a vontade de Deus que está se cumprindo na nossa vida. Porque seja bom ou seja ruim, o importante é a gente entender que nós temos um Deus soberano, certo? E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a partir do momento que nos colocamos no centro da vontade dele, né? E aí podemos realmente entender dessa forma, né? Porque as questões principais que eu entendo não são as circunstâncias, que nos movem, que nos moldam, né? Mas é o que está dentro de nós. É isso realmente que tem que fazer sentido na nossa vida, né? Está na forma, realmente, na intensidade como nós procuramos nos relacionar com Deus, tá? E a minha comunhão com Deus é que realmente determina se eu vivo ou não a vontade dele. E se eu consigo compreender ou não a vontade dele na minha vida, por mais estranha que pareça, tá? E é isso que eu quero pensar com vocês nessa noite, tá? Nós pensarmos juntos. Para isso, eu escolhi um texto clássico que fala acerca de experimentarmos a vontade de Deus, né? Que é Romanos 12, do verso 1 ao verso 2. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para nós estarmos lendo. Eu vou estar lendo e os irmãos me acompanham. Está ali. Diz assim o texto, né? Paulo escrevendo aos Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, Pai, nessa noite, podendo compartilhar, ó Deus, com os meus irmãos, podendo, ó Deus, entender a Tua vontade, ó Deus, e externar, Senhor, a compreensão que temos da Tua vontade. Mas que seja, Pai, Teu Santo Espírito a falar aos nossos corações, ó Deus, como Tu já falou ao meu, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, tenha total liberdade, ó Deus, de agir em nosso meio, Pai.
Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Esse texto de Paulo, ele é muito incisivo, né? Paulo fala de um entregar-se a Deus, né? Que faz com que essa vontade plena de Deus se manifeste a nós. Ele está traçando aqui realmente, né, um caminho para que a gente possa realmente entender essa vontade de Deus e qual é a nossa posição diante dessa vontade. E o interessante é que nesse texto, né, para a gente poder realmente dar início, né, como Paulo começa realmente, né, essa parte da carta aos Romanos, né, ele começa com uma expressão: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, irmãos. A carta aos Romanos, do capítulo... a carta aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico. Na teologia, tem gente que fala que a carta aos Romanos pode ser considerada como o quinto evangelho. De tanto que o Paulo procurou realmente, né, falar acerca da ação salvadora de Deus, da resposta que o homem tem que dar a ele. E nós vemos isso do primeiro capítulo ao capítulo 11, onde Paulo faz realmente, né, esse tratado, né, conosco acerca da ação salvadora de Deus. Mas só que aqui no capítulo 12, ele já começa de uma outra forma, diferente dos outros. Ele começa como que sugerindo uma resposta que nós temos que dar a Deus ante todo o processo de salvação dele para conosco. E esse verbo, né, que ele começa dizendo em rogo-vos, no grego, seria parakaleo. Essa expressão no grego, a gente pensa assim, rogo-vos, né? Essa expressão ela tem um significado de uma profundidade muito grande. É como se Paulo estivesse clamando aos irmãos, suplicando aos irmãos, exortando aos irmãos. Não é simplesmente um rogo-vos assim de uma forma superficial, mas é como que um grito, é algo que vem de dentro da alma que Paulo quer realmente chamar a atenção dos irmãos, né? É como que ele, se ele estivesse se enfatizando, por exemplo, o que tenho a dizer precisará fazer parte da vida de vocês. O que nós vamos conversar hoje tem que fazer parte da vida de vocês. E é tão importante, é tão necessário, quanto até mesmo a existência de vocês. É muito profundo. De tudo que Deus já fez por nós, de toda a ação graciosa dele realizada em nós e por nós, né? Continuar sendo apenas como que um ouvinte da palavra de Deus, sabe, como aquela pessoa que simplesmente participa, né, das reuniões solenes em nome de Deus, isso é algo que já não basta, que não bastará. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus quer uma resposta clara de cada um de nós acerca da compreensão da vontade dele. Por isso ele roga, né? Porque chegou a hora de agir, de ter uma atitude ante a tudo isso que vocês já ouviram acerca do plano de salvação de Deus para a vida de vocês. Por isso eu rogo a vocês, suplico, eu clamo a vocês. E eu rogo o quê? Baseado em quê? Eu rogo pela misericórdia de Deus. É a continuidade do verso que nós lemos, né? Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, né? Por conta dessa misericórdia que é sem fim, que experimentamos todos os dias, que é, inclusive, né, a causa de nós ainda estarmos aqui. Porque se diante de toda uma situação adversa que estamos enfrentando há quase 2 anos, né? Se nós estamos aqui hoje, não é outra coisa senão pela misericórdia de Deus. Lamentações 3, 22 a 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua felicidade. É baseado nessa misericórdia que Paulo roga, porque é essa misericórdia que me dá o fôlego de vida, que me concede o privilégio de ser salvo, que faz com que eu possa me apresentar diante de Deus como filho, ser transformado, entender e experimentar e viver a boa vontade de Deus na minha vida.
Então, é pela misericórdia de Deus que Paulo roga. E ele roga que façamos o quê? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Na continuidade do verso, né? Na adoração do Antigo Testamento, com base nos sacrifícios que eram feitos para a expiação do pecado do povo, nós conhecemos isso já de cor e salteado, né? Mas a característica era o quê? O animal era morto, às vezes até esquartejado, né? E o seu corpo colocado sobre o altar, onde era oferecido o holocausto. Isso, nós sabemos que toda essa ação sacrificial do Antigo Testamento, ela aponta, ela remete para quê? Para o sacrifício, o supremo sacrifício de Jesus na cruz. Tudo do Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. E aponta um sacrifício proposto, né, com base em quê? Com base em João 3,16, num amor de Deus por nós de tal maneira que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue sequer alcançar, nem no pensamento, mas é tão grande que Jesus, o seu Filho único, se torne esse sacrifício em nosso favor. Paulo fala, né, do sacrifício de Jesus como referência, né, de um sacrifício que é sobre todos os outros, sobre todo sacrifício. Porque se a gente for pensar na questão, por exemplo, sacrificial de Jesus, a gente... Muitas das vezes, nós nos detemos muito no aspecto do fato acontecido na cruz. E, às vezes, paramos só na cruz. Mas, entenda bem, o sacrifício de Jesus começou quando? Começou na cruz. O sacrifício de Jesus por nós começa a partir do momento que ele deixa a sua condição divina, deixa a sua glória, né? Não tem por usurpação que ser igual a Deus, era algo que ele tinha que se apegar, mas se esvazia, assumindo a forma de servo, a forma de homem. O sacrifício de Jesus já começa a partir do seu nascimento, porque é Deus que se faz homem, já diante de todo um plano de salvação que vai culminar na cruz. Mas que também não para na cruz, porque depois da cruz vem a ressurreição. E graças a Deus que vem a ressurreição, porque é a nossa garantia. Então, o que a gente consegue imaginar, né? Que Jesus, ele não apenas morreu na cruz, mas de fato, ele se doou por inteiro por nós. Ele gastou tempo conosco. 3 anos caminhando, 3 anos proclamando o Evangelho, anunciando a Boa Nova. Ele gastou tempo da vida dele conosco. Ele dispensou todo o seu sentimento para conosco. E quantas das vezes nós lemos, né, que Jesus se compadecia das pessoas? Jesus chorou, demonstrando todo o seu potencial humano de sentir a dor humana, do sentimento humano, não é? Jesus, ele entregou o seu coração, um coração cheio de amor por todos nós, né? Então, Paulo fala desse sacrifício, né? Que ele se entregou de uma tal forma que foi preso, foi surrado, chicoteado, cuspido, foi traído, foi abandonado. A dor do abandono deve ser terrível, né? E passou pela cruz. Sofreu todas as angústias possíveis que uma pessoa pode sentir diante da morte. Todas as angústias que precedem a morte. O Getsemane é uma prova, onde ele sua gotas de sangue, pela perspectiva da morte que viria, da morte sofrida que viria. Então, Paulo diz para nós nos oferecermos o nosso corpo em sacrifício, né? Por que Paulo fala isso? Porque, exemplo da entrega de Jesus, a nossa entrega tem que ser por inteiro. Não pode ser uma entrega superficial, porque não adianta eu dizer que no meu coração eu tenho a Deus, pensar que sirvo a Deus, acho até que meu espírito, né, tá ligado com o Espírito de Deus, mas na minha vida, no meu corpo, eu faço diferente. Eu tomo decisões diferentes. Tipo assim, sabe, coisa que a gente ouve muito hoje, meu corpo, minhas regras. Meu coração é de Jesus, mas meu corpo eu faço o que eu quiser. E muitos se apegam o quê? Por exemplo, né, numa falácia, né, que roda muito aí, muita gente se apega, que o importante é ser feliz.
Quantas vezes já ouvimos isso, né? E aí, para ser feliz, se importa ser feliz, eu posso fazer qualquer coisa, né? Desde que eu sinta uma pseudo-felicidade com isso. E aí, muitas das vezes, eu externo essa minha felicidade baseada nas ações do meu corpo. Meu coração é de Jesus, mas meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser, eu me relaciono com o que eu quiser, da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser, né? E acho que está tudo certo. Muitos pensam, né, que se entregar a Deus está somente no âmbito assim, dos sentimentos, das emoções, dos conceitos filosóficos, do achismo. Eu acho que nesse caminho que eu estou, eu consigo chegar a Deus. Não, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não tem gente que fala isso, pastor? Né? Tudo leva a Deus? Eu acho isso, eu acho aquilo outro, mas a verdade é que não é isso que Deus quer. E a gente tem pessoas que, inclusive, né, são capazes de falar para o outro, seu Deus é você mesmo. Já ouviram isso? Tem gente que afirma, né? Não, seu Deus é você mesmo. Mas eu sei quem é Deus, né? Eu sei quem é Deus e sei quem Ele é, e Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, e eu consigo compreender o privilégio, né, de dizer, por exemplo, como Romanos 11:36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Porque é para Ele, porque é por Ele. Nisso eu compreendo que Paulo fala, né, que me ofereça de uma forma palpável, quando ele fala para eu me oferecer em sacrifício. Não é que eu tenha que subir na cruz como Jesus, não é isso, mas que eu me ofereça de forma palpável, de forma visível, de forma concreta a Deus. Eu não posso me dividir a mente, o coração, eu ofereço a Deus, mas o restante eu tomo as minhas próprias decisões, né? Nós fomos chamados para nos oferecermos por inteiro ao Senhor, não puramente no interior. Até começa pelo interior, mas a entrega tem que ser total. Deve ser uma entrega que seja externada, de forma visível a todos. Não pode pairar sobre mim dúvida nenhuma de quem eu sou, a partir do momento que uma pessoa me veja. Quem me vê, tem que me ver como servo de Deus. Então, o meu corpo, o meu modo de ser, o meu modo de agir, não pode apontar para outra coisa, e eu dizer que sirvo a Deus. Que confusão é essa? Que confusão que eu estou causando na cabeça das pessoas? Que confusão que eu estou trazendo para a minha própria vida? Né? Por que não pode? Porque nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Né? 1 Coríntios 6:20, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, o nosso corpo pertence a Deus. E se pertence a Deus, 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu externo, tem que apontar para a glória de Deus. Não pode ser de outra maneira, não pode deixar dúvida. Por isso Paulo fala, apresentei os vossos corpos em sacrifício. Mas que tipo de sacrifício que ele fala? Primeiro, sacrifício vivo, não é? Porque se no Antigo Testamento os animais eram mortos antes de serem oferecidos no altar, Jesus é o sacrifício vivo colocado na cruz, porque ele não foi morto antes, ele foi vivo para a cruz, e no altar que a cruz representava, ali ele morreu, e ali ele morreu, completando, né, o supremo, o perfeito sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Porque ali na cruz, quando ele grita, está consumado, não há mais necessidade de sacrifício, porque todo sacrifício já se completou nele. O sacrifício vivo. E nisso, então, no exemplo dele, baseado no exemplo do próprio Jesus, o nosso corpo tem que ser também um sacrifício vivo, e não um sacrifício de cadáveres. Eu não tenho, né, que me oferecer ao Senhor quando eu já estiver moribundo, às vias da morte.
Eu tenho que me oferecer ao Senhor vivo, cheio de vida e querendo viver. Eu não posso deixar, por exemplo, que as circunstâncias que me machucam, que nos machucam, tire de mim a alegria de viver e a vontade de continuar vivendo. Eu tenho que viver para glorificar a Deus. Nós temos que viver para a glória e honra de Deus. Temos que nos oferecer ao Senhor vivos, né? Por isso que não basta apenas pensar sobre Deus. Porque pensar sobre Deus todo mundo pode pensar, né? Mas é necessário que o meu corpo manifeste ações de uma vida ofertada a Deus, né? O mundo não compreende isso. O mundo não entende essas coisas, né? Muito pelo contrário, para o mundo, em sua maioria, isso soa como desperdício de vida. Quantas vezes, de repente, você já ouviu isso, né? De alguém chegar para você e dizer que você está desperdiçando a sua vida na igreja. Desperdiçando a sua vida com esse negócio de Bíblia, de crente. Podia estar fazendo tanta coisa, né? Podia estar se divertindo, curtindo a vida. Mas você saberá, e você sabe realmente como Deus te vê. Você sabe realmente como Deus te vê e o quanto isso é agradável a Ele. O quanto é agradável a Ele você abrir mão de coisas que você de repente até acha que façam algum sentido. Mas por Ele, para Ele, em nome dEle, você resolve abrir mão. Porque é por Ele, porque é para Ele. Então, é o sacrifício vivo. Mas ele não para só na questão do sacrifício vivo. Ele fala também acerca do sacrifício santo. Porque tal qual aquele animal que no Antigo Testamento deveria ser sem defeito algum, não é? O melhor, a primícia do rebanho, né? Sem mancha, né? Jesus foi o sacrifício perfeito, sem defeito, sem pecado, sem nada que pudesse depois se dizer dele que não era tão perfeito assim, ele era perfeito em tudo. Então, tal qual ele, nós devemos ser esse sacrifício santo. Mas santo, preste bem atenção nisso. Sacrifício santo. Essa palavra santo às vezes soa meio pesada, né? A gente não consegue compreender muito bem, né? Mas a gente não consegue entender muito bem, porque no nosso subconsciente vem aquela ideia, né, do que se entende como santo. O que o mundo entende como santo, né? Santo, no conceito do mundo, é alguém que em algum momento fez algo que teve algum significado, um pseudo-milagre, e aí passa o processo de beatificação, de canonização, é posto no pedestal e adorado como santo. Não é esse tipo de santo que a Bíblia está falando. O tipo de santo que a Bíblia está falando aqui não é alguém que já morreu. O santo que a Bíblia fala é você, sou eu. Que somos separados por Deus para a honra e glória dele. Que 1 Pedro 1, 15 e 16 diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Separado. Nós somos os santos dessa geração. Você é o santo dessa geração, separado por Deus, para fazer esse Jesus conhecido. E é nosso papel entender isso, nós temos realmente que entender isso. E aí a gente poderia até fazer uma pergunta, né, de uma forma assim, um pouco mais profunda. Como é que você pensa acerca de você mesmo, né? Você pensa no seu corpo, em você como um todo, sendo algo que agrada a Deus? É para você pensar para você mesmo, tá? E eu digo isso porque em determinado momento da vida, eu tive que pensar também, parar, pensar e refletir. Se a minha vida estava fazendo sentido com aquilo que Deus amorosamente esperava de mim. Então é esse sacrifício santo que Paulo fala. Mas também não para na questão do santo. Porque logo depois ele fala também que seja um sacrifício agradável. Eu não posso me apresentar a Deus de qualquer maneira, de maneira superficial, né? Eu não posso viver com as minhas convicções de mundo e achar que Deus não se importa com isso. Não, Deus não está ligando para isso não, isso daí é coisa pequena para Deus, né? Porque Deus não está nem se importando com isso, o que importa para Deus, de repente, são as coisas boas que eu faço.
E tem tanta gente boa, né? Tem tanta gente tão legal, né? Tanta gente assim tão altruísta, né? Que tem um coração assim que você vê assim que tem um amor tão grande, né? Pelo semelhante, pelo próximo, faz tanta coisa boa, mas que vive uma vida totalmente oposta do caminho de Deus, mesmo sendo tão bom assim. Porque isso daí não é suficiente. Não é suficiente ser bom. Porque eu preciso me pôr no altar de Deus agora vivo e sem mazelas. Eu posso até chegar com um monte de mazela, mas desde o momento que eu deixe que Deus mude tudo isso na minha vida, me transforme realmente numa nova criatura. Todo o meu ser tem que ser entregue a Ele, todo o nosso ser deve estar envolvido em honrar a Deus em todo momento e em todas as situações, com esforço sacrificial, inclusive se necessário for. E esse esforço sacrificial, que ainda que não seja, né, de ir pelas vias de fato, de morrer, não é disso que eu estou falando, pode até ser que aconteça, tá? Mas sacrificial no sentido de ser algo além daquilo que eu acho que sou capaz de fazer. Daquilo que eu acho que de repente é o meu limite, às vezes eu acho que já cheguei no limite, mas Deus está me impulsionando e dizendo que eu posso ir um pouco mais à frente, que eu posso adiantar um pouco mais, que eu não cheguei ainda no meu limite. E aí eu entender realmente que eu ainda posso fazer um sacrifício maior. E quando eu leio isso, quando eu consigo entender isso, isso aponta que isso não é outra coisa, senão o culto racional que Paulo fala, na continuidade do verso. Por quê? Porque eu posso escolher um monte de coisas, eu posso escolher vários caminhos, eu posso escolher ser qualquer coisa, eu tenho o poder de decidir sobre a minha vida o que eu quiser. Você tem o poder de decidir sobre a sua vida o que você quiser. Mas Paulo chama para você optar racionalmente e decidir pela razão em não medir esforços para agradar a Deus. Como ser racional que você é, de forma racional, de forma inteligente, enxergando realmente que você tem que agradar a Deus com toda a sua maneira de viver. Isso é o culto racional. E se esse é o culto racional e eu entendo isso, Paulo orienta, né? Para que não se amoldem, mas transformai-vos. Não se amoldem, ou seja, em outras versões, né, não vos conformeis, né, com este mundo, né, é que eu não posso ser conforme o mundo é, que eu não posso tomar a forma do mundo, que eu não posso deixar, por exemplo, que culturas, sejam elas qual for, seja a cultura nossa, seja a cultura importada, que nada disso me molde, que isso não mude a minha maneira de ser. Que eu não posso me deixar me contagiar pelas ideologias, e são tantas ideologias que tem hoje em dia aí contagiando as pessoas, que eu não posso me deixar ser contagiado por isso. Que eu não posso me pautar pelas filosofias do mundo, e são tantas filosofias que podem me apresentar, que eu não posso me deixar seduzir pelos estilos de vida. E quantos estilos de vida existem hoje, e que seduzem, e que tiram a pessoa realmente do foco daquilo que Deus quer. Sabe, o estilo de vida, por exemplo, o cara que é praiano e que não quer saber de outra coisa, a não ser estar na praia, e não ter tempo para estar na igreja, porque está sempre na praia. O camarada, né, que é o estilo torcedor, né, que não importa que dia for, não importa estar lá torcendo para o time. Eu até entendo o torcedor do Flamengo, né, mas não é o caso, porque eu amo o Flamengo também. Pastor, desculpa, tá? Mas não é o caso, porque o Flamengo não me tira do foco do que Deus quer para a minha vida, e em primeiro lugar é a vontade de Deus. Mas tem tanta gente, né, que por um estilo de vida relega Deus a segundo plano, e alguns até deixam Deus de lado. Eu não tenho que escolher qual aspecto do mundo melhor se adeque a mim, e nem o que eu melhor me adeque ao mundo. Não é dessa forma. Aquilo assim que hipoteticamente melhor me satisfaça, melhor me traga uma satisfação pessoal, não é nisso que eu tenho que me apegar, né? E se por acaso eu já vivo algum desses aspectos, já tem algo assim que fale tão alto na minha vida, a ponto de eu deixar Deus em segundo plano, é hora de eu buscar realmente ser transformado. Por isso
transformai-vos. Não se amoldeis, não se amoldem, mas transformai-vos, né? E a palavra grega, né, que Paulo usa, né, na continuidade desse verso para transformados, é metamorfose. E metamorfose, no sentido da palavra, né, de acordo com o dicionário, o que é uma metamorfose? Transformação de um ser em outro ser, uma mudança total na forma. Exemplo clássico da metamorfose, a lagarta, que vira borboleta. Sabemos tão bem como é que se dá o processo, não é? E o que é essa mudança, se não é uma mudança completa, total? Porque a lagarta, enquanto lagarta, ela tem seus hábitos. Mas quando se transforma numa borboleta, até os hábitos mudam. A lagarta, ela corrói as plantas. A borboleta poliniza as plantas. Até os hábitos mudam. Então, a mudança que implica, né, nessa metamorfose tem que ser uma mudança radical, porque tem que abranger todas as áreas da vida. Não pode ficar lacunas, não pode ficar espaço. É uma mudança plena que Paulo está convocando quando ele fala isso. E importante para a gente pensar, só pode ser realmente considerado que houve essa transformação, essa metamorfose, se isso abranger a vida como um todo. Se for meia transformação, não é transformação. Não existe uma meia vida dedicada a Deus. Deus nos quer por inteiro, completos. É o que Jesus, por exemplo, falou. A gente pode exemplificar, né, fazer uma ligação dessa metamorfose, né, acerca do novo nascimento, que ele ensinou a Nicodemos, de morrer aquela criatura e renascer uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Paulo também fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É uma transformação completa, tudo. Não existe mais aquele Paulo, existe outro Paulo. Não existe mais um outro João, um outro José, uma outra Maria. Existe agora, não existe mais aquele, existe agora outro. Uma transformação total, mas uma transformação que tem um ponto de partida, né? E qual é o ponto de partida que Paulo fala? Pela renovação da nossa mente. Porque é aqui que começa a transformação, tá? E a palavra grega que Paulo usa para essa transformação é metanoia, que é uma mudança de mente, né? E por que Paulo fala na mudança de mente? Porque o que comanda as ações do corpo? É o coração que comanda a ação do corpo? É o fígado, é o rim? Quem comanda as ações do corpo é a mente. A mente é que determina tudo que o corpo vai fazer. Então, nós somos seres pensantes, somos seres racionais, que nos movemos a partir do raciocínio que dispomos. Nós não somos, por exemplo, como os animais, né, que se movem baseados no instinto. E não somos também como as plantas, que para se moverem necessitam de uma ação externa, que não conseguem se mover sozinhas. Nós temos a capacidade das tomadas de decisão, e isso parte da nossa mente. E o que implica tudo isso é que Paulo escreveu realmente que estamos pensando junto aqui hoje acerca disso, que a transformação começa a partir da nossa mente. Que se você quer realmente uma mudança na sua vida, se quer compreender a vontade de Deus, mesmo diante das situações mais difíceis, mais adversas, que pareçam até que Deus de repente se esqueceu de você, que para você conseguir entender isso, você tem que começar a mudar a sua mente. E mudar a sua mente no sentido de entender, aí sim, começar a entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Os meus pensamentos têm que caminhar ao que seja o centro da vontade de Deus. Eu não posso desviar meus pensamentos do centro da vontade de Deus. Filipenses 4,8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É nisso que eu tenho que pensar, né? Que eu tenho que me lembrar. Algo excelente, eu tenho que me lembrar de quem Deus é. Eu tenho que me lembrar de quem Deus é. Eu tenho que trazer a razão também, quem eu sou para Deus.
eu tenho que me lembrar que Deus me fez filho. Ele me fez seu filho, Ele me amou tanto de tal maneira que me tornou seu filho. Não é isso que Jesus fala? Feitos filhos de Deus por adoção aos que estão em Cristo Jesus. Então eu tenho que decidir viver a minha vida sob o controle da direção dEle. Da direção dEle que, como o meu Pai que é, e um Pai amoroso, e um Pai que me ama acima de qualquer coisa, sabe exatamente do que eu preciso, e a partir disso vai me revelar exatamente a sua boa, perfeita e agradável vontade para mim. Porque Ele não é um Pai que quer para mim nada de mal, nada de ruim. Ele quer sempre o de melhor. Então, como é então essa vontade de Deus? Como é que eu posso compreender essa vontade de Deus? Exatamente como Paulo exemplifica no final, né? Que a vontade de Deus, em primeiro lugar, ela é boa. Ela é boa porque tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Que ainda que as coisas estejam difíceis, né, e às vezes são muito difíceis, nós ficamos sem entender, ficamos meio que mexidos, não é? Tristes, mas no final compreendemos. E sempre há um final. Sempre há um final. Deus tem sempre uma resposta para cada um de nós. Então a vontade dele é boa sim. E ela é agradável, segundo lugar. E por que ela é agradável? Porque o centro da vontade dele é o lugar mais prazeroso para eu estar. E passa a ser o meu prazer também. E aí eu consigo fazer o exercício de aliar a minha vontade com a vontade dele, e ao ponto do exemplo do próprio Jesus na cruz, poder dizer, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, diante da perspectiva da cruz, ele pede ao Pai que mudasse a vontade dele, se possível fosse, mas contudo fosse feita a vontade dele. E aí eu consigo entender, né, e ter o meu prazer, ter como prazer para a minha vida, que seja feita a vontade dele e não a minha. E em terceiro lugar, que a vontade dele é perfeita, porque quando enfim eu aceito e cumprir a sua vontade passa a ser a minha vontade, o melhor dele se manifesta perfeitamente a mim. Porque eu compreendi, porque eu aceitei, e aí eu entendo que cumprir a vontade dele é o melhor que eu tenho para a minha vida. Não há nada que possa me dar mais satisfação na vida do que cumprir a vontade de Deus, né? E por que isso tudo se manifesta para a gente? Por que Paulo tem o cuidado de falar isso para a gente? Porque tudo se baseia no amor de Deus. No amor de Deus, no amor que a gente não consegue explicar, né? Mas que se manifestou a nosso favor. Se manifestou para o nosso bem, né? E um amor, né, que faz com que eu consiga, por exemplo, ter paz diante das circunstâncias. Porque nele há a paz que excede todo entendimento. Um amor que me mostra que os seus planos são melhores para mim, melhores do que os meus. Que melhor seja que meus planos estejam alinhados com os planos dele. Que me cobre com misericórdia e derrama da sua graça sobre mim todo o tempo. Que ao meu respeito só tem pensamentos de paz, nunca de mal. Nunca Deus vai ter para nós nenhum pensamento de mal. Os seus pensamentos para nós são sempre de paz. Que se sacrificou por mim, eu posso olhar para frente e vislumbrar o futuro. Há um futuro. E esse futuro está nas mãos de Deus. E aí, se eu consigo olhar para isso, eu não posso me deixar levar por circunstância nenhuma. Nada pode me tirar desse foco, nada tem que me tirar desse foco. Nem aquelas coisas que às vezes acontecem com a gente dentro da igreja. Sabe, aqueles aborrecimentos que temos às vezes, em algum momento da vida, que nos magoa, que nos machuca tanto, né? E aí você pensa assim, vou virar as costas para todo mundo, né? Vou sair da igreja, vou deixar tudo para trás. Você não está saindo da igreja, você está virando as costas para Deus. Porque a igreja tem um monte.
Mas você não consegue tomar uma atitude dessa e permanecer no caminho de Deus, muito dificilmente. Então, tudo se baseia realmente no amor de Deus. E aí a gente pensa, que amor é esse, né? Que amor é esse? Que nos ama de tal maneira e que nos ensina realmente como sermos, como agirmos, que está sempre pronto a nos ensinar, né? Será que a gente consegue enxergar outro lugar melhor do que senão no centro da vontade de Deus? Sabendo que o centro da vontade de Deus é o centro do amor dele por nós? Eu desconheço um outro lugar melhor que esse. Juliano? Oi. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh,
lugar em ti, não. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim, Deus. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar meu lugar em ti, não. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. O amor perfeito dele já me alcançou. Esse amor, né, que me amou sem que eu merecesse. Eu não merecia. Nós não merecíamos nada. Mas ainda assim ele nos amou de uma forma tão intensa, né? Esse amor que demonstra claramente qual é a vontade dele sobre mim. Que é boa, perfeita, agradável sobre nossas vidas. E aí, diante disso, como eu não vou dar ouvidos ao clamor que Paulo deixou registrado para que chegasse até nós, quase 2000 anos atrás? Como não me doar por inteiro a Ele? Como não entregar o meu corpo, a minha mente, a minha vida, o meu coração? Como não dizer para Ele, Senhor, eu sou Teu? Como me deixar ser levado pelas circunstâncias, pelos aborrecimentos da vida, por coisas tão pequenas, mas que tem um poder, né, de nos afastar de um amor tão grande desse, de um Deus tão grande. E às vezes são coisas tão pequenas que nos tiram do caminho, que nos tiram do foco. Como eu não vou me deixar ser transformado? Como não vou mudar a minha essência? O convite de Deus hoje é para uma mudança de mente, uma mudança de essência. Se a minha essência não tivesse mudado, se a minha vida não tivesse mudado, como é que vocês acham que eu estaria? As circunstâncias da vida, onde já teriam me levado? Mas eu sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele na minha vida. E eu tenho certeza que ele tem boa, agradável e perfeita vontade também sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Como não reconhecer que se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é pela boa, perfeita e agradável vontade dele? Como não reconhecer isso? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com Ele nesse momento sobre tudo isso que você ouviu, sobre você entender realmente na sua vida a vontade dele para você. Uma vontade que é toda ela baseada no amor dele, no amor incondicional que ele tem por você, que ele tem por cada um de nós. E eu quero perguntar, né? Eu não conheço todos que estão aqui, claro que não conheço. Mas eu queria perguntar se tem alguém entre nós que ainda não foi capaz de entregar a vida a esse Deus, de se entregar a Ele realmente por inteiro, de falar para Ele, Senhor, estou aqui, entendi que eu te pertenço, entendi que o Senhor me quer, e quer entregar a vida hoje a Jesus. Se tem alguém aqui hoje nessa condição, levanta a mão aí onde você está, para que eu possa te enxergar, e nós vamos orar por você. Eu não sei se tem alguém, mas se tiver,
Alguém que ainda não foi capaz de entregar a vida a Jesus e quer fazer a decisão hoje, levanta a mão. Alguma pessoa? Na galeria, alguma pessoa? Ok, eu não vou insistir, mas continua de olho fechado, né? Eu perguntei, né, alguém que ainda não tem entregado a vida a Jesus. Mas e você? Você que algum tempo atrás fez uma decisão com o Senhor Jesus, que algum tempo atrás entregou a vida a Ele, algum tempo atrás começou a dizer que Ele era Senhor da sua vida, mas por algum motivo, por alguma circunstância, não está mais no caminho do Senhor. O convite de Paulo é para você também, o convite nessa noite é para você também. Para você voltar para os caminhos do Senhor, saber que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus, recebendo a cada dia mais porções desse amor de Deus na sua vida. Alguém que esteja afastado do caminho do Senhor e queira hoje voltar, levanta sua mão. Se quiser hoje tomar uma decisão também de se reconciliar. Pode ser que haja alguém aqui nessa situação, na galeria, alguma pessoa. Eu também não vou insistir. Eu não vou insistir, porque eu sei que o Espírito Santo está falando nos corações, né? Mas como eu disse, é uma mudança de mente que é necessária, né? É uma transformação na mente, de realmente entender, mas do querer. Porque a partir do momento que eu entendo, é necessário que eu tome a atitude de querer voltar para os caminhos. Então que seja realmente uma decisão que você possa tomar, tá? E eu estou já indo para a conclusão, já vou concluir, eu não vou me delongar, né? Mas eu falei para vocês, né, que em determinado momento da vida eu tive que realmente começar a me deixar realmente ser contagiado pela vontade de Deus, de entender realmente a vontade dele na minha vida e procurar me colocar no centro dessa vontade. Talvez, você que está aí, que hoje ainda não tenha atingido, né, o máximo da vontade de Deus na sua vida, o máximo da vontade dele que ele tem para você. Eu não vou dizer, é claro que eu também não atingi esse máximo ainda, mas eu quero a cada dia mais procurar crescer, a cada dia mais procurar a santidade, a cada dia mais procurar estar no centro da vontade de Deus e cumprir com a sua vontade. Mas tem situações que a gente pensa assim, né? Eu acho que eu já fiz tanto e eu estou tão confortável com o que eu tenho feito, eu acho que é só isso mesmo. Meu irmão, não é só isso não, Deus quer mais de você. Eu tenho certeza que Ele quer, porque Ele quis mais de mim e eu me coloquei à disposição. Então, se você quer, numa atitude também, não é nenhum ato mágico não, mas simplesmente de dedicar realmente a vida a Deus, de falar para o Senhor, Senhor, eu quero me dedicar por inteiro. Até aqui eu não me dediquei ainda por inteiro. Eu posso fazer mais do que eu tenho feito, ainda que eu acho que esteja fazendo muito. Mas eu posso fazer mais, se tão somente eu deixar o Senhor me conduzir. Você quer declarar isso para o Senhor, que você quer dedicar a sua vida ao Senhor a partir de hoje, de uma forma maior, de uma forma melhor? Fazer como Paulo falou, se oferecer ao Senhor como sacrifício vivo e deixar que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida? Se você quer, fica de pé. Só fica de pé e nós vamos orar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que tem mais gente aqui que quer. Que às vezes a gente pensa assim, nós estamos vivendo assim de uma forma tão tranquila, né? Assim, somos tão crentes, né? Somos tão legais, né? Na família somos bem-quistos, no trabalho as pessoas gostam da gente, na escola nos damos bem com todo mundo. Mas não fazemos exatamente o que Deus nos chama para fazer. E pior, perdemos às vezes tanta oportunidade, né, de fazer. Não é, Adail? Conversamos sobre isso na quinta-feira, né? Quanta oportunidade que a gente pede de externar realmente a vontade de Deus,
de falar realmente desse Deus, de mostrar esse amor de Deus. Não é por erro, não. Talvez não seja assim por uma atitude egoísta, não. Às vezes é realmente por não entender, por não ter ainda se encontrado. Que bom que vocês estão aqui hoje, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de entender que nós não atingimos ainda o máximo, que nós podemos fazer ainda muito mais do que aquilo que pensamos, porque Deus, o nosso Deus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, e cujo centro da vontade é o melhor lugar para nós estarmos, Ele tem muito para fazer na vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus, Márcio e Fernando, pela vida de vocês. Vamos orar. Eu vou orar nesse momento. Vamos ficar de pé, todos de pé. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pelos momentos que estamos aqui, Pai, passando diante da Tua presença, Deus. Porque podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ó Deus. Porque um dia, ó Deus, Tu nos ensinou, ó Deus, Tu deixou registrado, Pai, na Tua palavra, ó Deus, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, ó Deus. E Tu nos deu a garantia, ó Deus, que o centro da Tua vontade é o melhor lugar para nós estarmos, ó Deus. Que é no centro da Tua vontade que nós vamos conseguir, ó Deus, enfrentar as circunstâncias da vida, enfrentar, ó Deus, as dores, ó Deus, que nos machucam, os desafios que se apresentam diante de nós, que é no centro da Tua vontade, ó Deus, que nós vamos realmente nos reconhecermos, ó Deus, entendermos exatamente quem somos e quais são os Teus propósitos para a nossa vida. É só no centro da Tua vontade que vamos compreender isso, Pai. Eu não consigo saber quem eu sou, eu não consigo entender o Teu propósito se eu não procurar me colocar no centro da Tua vontade. Então, Deus, eu Te agradeço por cada um dos meus irmãos, ó Deus, que declarou, ó Deus, publicamente que quer estar no centro da vontade do Senhor, que querem se oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável ao Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, e muito obrigado, ó Deus, porque um dia Tu falou ao meu coração, e eu me coloquei diante da Tua vontade. Que a Tua igreja seja uma igreja, ó Deus, de homens e mulheres, ó Deus, que caminham no centro da vontade do Senhor, porque assim nós vamos conseguir fazer mudança de vida na vida de muitas pessoas, se tão somente nos deixarmos ser usados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus.